Bom, boa noite de novo. Vamos lá para a parte 2. No vídeo anterior, nós explicamos para vocês a parte do enunciado do exercício, ou seja, a introdução do exercício e como cada informação daquela ali vai ser tratada nessa próxima etapa nossa. Agora, nós vamos fazer uma análise de cada quadro que vai ser utilizado na resolução desse exercício e onde eu vou estar tentando mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Tá? O primeiro quadro é o quadro de orçamento de vendas e ele já vai inclusive preenchido para vocês, né, em termos das quantidades. Se vocês olharem aqui, ele tem as quantidades que vão ser vendidas mês a mês. Eu não sei porque essa meleca está invertida, né? Era para estar aparecendo bonitinho para vocês, mas ele está invertido aqui. Vocês vão ter, cada um de vocês, na previdência, já sabem onde é que vocês vão buscar a informação. Bom, orçamento de venda é quantidade vezes preço de venda. Aí vocês vão encontrar o valor e colocar aqui para vocês. Aqui nesse último quadrinho vocês vão totalizar a sua receita de maneira trimestral, tá? Isso aí é fácil, né? Receita é quantidade vendida vezes o preço de venda. Bom, o segundo quadro é o quadro de orçamento de produção. E aqui é quantidade. Eu não quero saber de valor nesse quadro. Me interessa saber o quanto que eu tenho que mandar produzir. Olha, o orçamento ele é composto de várias partes. E essas partes a gente tem que atentar. Primeiro eu tenho que saber o quanto eu quero vender. Eu tenho que ter a minha projeção. Nós discutimos isso no primeiro sábado. O meu orçamento de vendas ele tem que ser separado, o máximo de detalhe que puder ser fornecido ou ser exigido tem que ter ali. O segundo é o seguinte: já que eu quero vender essa quantidade, eu tenho que produzir essa quantidade, e que eu produza essa quantidade, logo em seguida vai ser a minha parte de matéria-prima. Então vamos lá, né? O segundo quadro é o orçamento de produção em quantidade. Olha, aqui é o seguinte: estoque inicial é zero. Nossa empresa está começando do zero. A nossa produção é a quantidade que nós produzimos. Isso está lá na página anterior, me parece que na primeira página. As quantidades produzidas está aqui, olha, quantidades produzidas mês a mês, tá? Então, nós vamos usar o que nós produzimos, nós estamos vendendo. Nosso estoque, então, vai ser zero. Olha, estoque inicial zero, quantidade produzida é coincidentemente a quantidade que eu vendi. Quantidade vendida, um menos o outro, então seria estoque inicial mais produção menos venda, aí nós vamos ter o nosso estoque final. Então é uma equação que tem nesse quadro: estoque inicial mais produção menos venda é igual ao nosso estoque final. A gente tem que lembrar também que estoque final de um mês é o estoque inicial do outro mês. E aí nós vamos repetir: quantidade produzida, quantidade vendida, este mais este menos este vai ser igual a esse. Esse estoque final passa a ser o nosso estoque inicial do próximo mês. Quantidade produzida, quantidade vendida. Estoque inicial mais quantidade produzida menos quantidade vendida vai dar o nosso estoque final. Nesse exercício,
o nosso estoque final é zero, porque nós estamos produzindo tudo aquilo que nós estamos vendendo, tudo aquilo que nós estamos produzindo, tá? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer de maneira bem tranquila. Bom, nós já sabemos então o que nós vamos vender, nós sabemos o que nós temos que produzir. Vamos identificar o que a gente tem que comprar de matéria-prima. Olha, como normalmente matéria-prima representa o maior peso, tá? Dentro do processo produtivo, ela é separada, ela é segregada, porque ela, teoricamente, é aquilo que vai ser mais custoso para a nossa empresa. A gente poderia estar, aqui no nosso caso, nós não especificamos quantos itens de matéria-prima nós temos, pegamos de uma maneira geral. Mas numa empresa industrial, nós temos que ver o que é gasto para produzir um determinado item. Então, se eu vou produzir uma mesa, eu tenho que comprar madeira, é matéria-prima, o parafuso é matéria-prima, o ferro é matéria-prima, o pezinho de borracha é matéria-prima, o acabamento da borda da madeira é matéria-prima. Então, nós temos que ver o que é necessário para que seja produzido cada item. Aqui nós estamos trabalhando como se fosse uma coisa só, né? Não há justificativa de por que fazer essa segregação. Aí a gente vai então trabalhar o orçamento de matéria-prima. Olha, como nós fizemos em sala, algumas coisas são muito repetitivas. Então nós temos os meses, nós temos aqui a quantidade produzida. Então nós vamos pegar a quantidade produzida, o preço de compra unitário da matéria-prima, que é dado lá no início, no nosso quadro de dados da produção, este vezes este, nós temos o valor da compra da matéria-prima. No mês seguinte, quantidade produzida, que nós vamos pegar aqui em cima, vezes o custo unitário, eu não falei em variação de preço, nós vamos ter então o nosso custo da matéria-prima. E aí aqui o nosso, depois que fizermos os 3 meses, o nosso total trimestral. Tá? Essa primeira parte ela é bem simples, ela é bem tranquila da gente fazer. E já que nós nos propusemos a fazer a explicação, vamos explicar tudo, né? É muito mais prático. Bom, vamos virar a página. Nós vamos ter o quadro 4, que são nossos custos de produção. Vamos pegar aqui o material para a gente poder trabalhar isso aqui. De vez em quando eu vou virar, porque eu não consigo enxergar a meleca do trem, que para mim está aparecendo ao contrário. Vamos ver depois se essa meleca vai aparecer normal. Aqui eu tenho quantidade produzida. Então eu vou pegar a quantidade produzida para os 3 meses. Aí eu tenho custo total da matéria-prima. Esse custo total da matéria-prima, ele é dado no quadro 3. Então, ó, é aquele valor que nós encontramos e nós vamos colocar aqui. A mão de obra direta. Para a gente achar a mão de obra direta, nós temos que pegar a quantidade produzida vezes o valor dessa mão de obra direta. Só que não para aí. Nós temos os nossos encargos. Então nós vamos pegar quantidade produzida vezes o custo da matéria-prima que está lá no quadro, lá nos custos de produção, né? E multiplicar isso por 1,34. Ou seja, quando eu pegar a quantidade produzida vezes a mão de obra unitária, a mão de obra direta, eu vou encontrar o custo meu de mão de obra direta. Mas eu tenho que fazer as provisões. E eu informei para vocês que as provisões são na ordem de 34%. Por isso que nós vamos multiplicar por 1,34. 100 mais os 34%. Bom, continuando aqui. As embalagens plásticas. Embalagem plástica é aquela unitária. Então nós vamos pegar a quantidade produzida vezes o custo da embalagem plástica e jogar aqui. Cada mês nós vamos ter um custo diferente. O próximo passo seriam as embalagens de papelão. No caso específico do Etienne,
eu informei que vão ser 50 unidades de broche para cada embalagem de papelão. Então, o segredo para a gente evitar um erro de arredondamento é a gente pegar e fazer o seguinte, olha, quantidade produzida dividido pela quantidade de itens que cabem em uma caixa. No caso desse exemplo aqui, são 50. Então, eu vou pegar lá os 15.750 desse exercício do Etienne e dividir por 50. Vou encontrar, então, a quantidade de embalagens de papelão. Vou multiplicar pelo preço unitário e aí eu vou ter o valor que eu vou ter aqui, ó. Parece que é nessa linha que eu estou aqui. Isso, é nessa linha aqui. Então, ó, vamos repetir? Para eu chegar nesse valor das embalagens de papelão, eu vou pegar a quantidade produzida dividido pela quantidade de broches que cabem em cada embalagem e multiplicar pelo custo unitário dessas embalagens. Com isso, eu não preciso preocupar com rateio ou com arredondamento. Nós eliminamos aqui um erro que poderia estar ocorrendo se fosse utilizado de maneira indevida a nossa calculadora. Próximo item, vamos ver o que é. Bom, aí eu vou totalizar. Observe então que esse embalagem de papelão foi colocado como custo direto. Não tem problema, ele poderia estar aqui embaixo também. Não seria equivocado, tá? Então vamos pegar e vamos somar. Não me somem isso aqui, porque aqui é quantidade. Somente a partir da linha 2 é que a gente tem valor, moeda. Então vocês vão somar matéria-prima, mão de obra, embalagem de plástico, embalagem de papelão e vão encontrar o total do nosso custo direto de produção. Aí o próximo passo é o quê? É a depreciação mensal. Vocês se lembram lá do valor do equipamento? Então vocês vão ter encontrado naquela continha lá o valor da depreciação mensal que vai ocorrer no nosso equipamento. E aí vocês vão lançar este valor aqui. Ele é igual para todos os meses. O próximo item são os nossos custos indiretos e os nossos gastos gerais de fabricação. Eles também vão ser repetitivos. Eles vão ser iguais para todos os 3 meses. A mão de obra indireta também da mesma maneira. Só que nós temos que lembrar, a mão de obra indireta lá está sem encargo. Então nós temos que colocar os 34%. Nós vamos pegar o valor da mão de obra, multiplicar por 1,34. Com isso, nós vamos encontrar o total dos custos indiretos da nossa produção. Total dos custos indiretos da nossa produção, simples. Aqui abaixo do total dos custos diretos, olha, então vocês vão somar depreciação, custos indiretos e gastos gerais de fabricação, mais mão de obra indireta, ele vai dar o total dos custos indiretos. Pegou esse total dos custos indiretos, somou com o total dos custos diretos, eu encontro o custo total de produção. Vocês vão observar que ele vai ser diferente. Apesar desse bloquinho, desse último bloco aqui dos custos indiretos não ter variação, o total dos custos indiretos, o total dos custos de produção, ele vai variar em função da quantidade e dos custos diretos que são ligados a ele. Aqui agora nós vamos encontrar então o custo unitário de cada produto. Nós vamos pegar este total aqui, dividir pela quantidade produzida e vamos encontrar o custo unitário do produto. Aqui eu vou pedir para vocês, coloquem com 6 casas decimais, para poder a gente ter menos problema de arredondamento, tá? Quem tiver com HP na mão, basta que a gente use a tecla F6. Tecla F é aquela tecla laranjinha, que está aqui, tecla laranjinha, e o número 6, que deve estar mais ou menos por aqui, né? Em contraextremo, ao contrário aqui. Ele vai dar então 6 casas decimais. Quem não tiver com essa mocinha aqui, pega a calculadora e olha, encontrou um valor.
A sexta casa decimal, vocês vão tentar colocar ela da melhor maneira. Se a sétima casa for menor que 5, arredonda para baixo. Se a sétima casa for maior que 5, joga para cima. O arredondamento que a gente tem que preocupar é esse arredondamento, e não aquele arredondamento da estatística. Tá? Então aqui é um arredondamento para a gente provocar o menor erro possível nos nossos valores. Então com isso a gente fica no quadro 1, no quadro 2, no quadro 3 e no quadro 4. Eu vou dar uma pausinha, vou tomar uma aguinha, e aí a gente, quem me conhece sabe que eu vou também fazer uma fumacinha, né? E aí a gente volta para poder dar a nossa sequência. Desanima não, esse é só o início, e vai ficar mais divertido daqui a pouquinho. Beleza? Até daqui a pouco para vocês.